o provável Flamengo para pegar o América Mineiro nesse domingo, jogo 6h30 da noite, lá em Uberlândia. E os jogadores do Flamengo foram recebidos com uma bonita festa lá em Uberlândia. Embora o Flamengo seja visitante, mas vai se sentir em casa. A verdade é essa, porque certamente o estádio estará tomado por rubro-negros e a gente vai trazer o provável time do Flamengo. Tem também declaração de Marcos Braz no embarque para Uberlândia. Tem novidade na lista de relacionados, muita coisa pra gente falar no vídeo de agora. Mas antes... A gente tá falando dos 4-3, que tem emoção, do início ao fim. Taticamente, o jogo de ontem foi uma aula de futebol moderno. Então o campeonato está melhor. Aí a gente vai mostrar agora o panorama do Campeonato Brasileiro de 2009. O PVC fez essa contabilidade aqui para a gente, resgatou nos seus arquivos para mostrar e fazer a comparação. Em 2009 o Flamengo virou, né? O Flamengo fez aquela virada épica. Olha como é que estava o Brasileirão na 34ª rodada do Brasileiro de 2009, gente. Olha isso. Olha a semelhança, impressionante. São 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 6 times também. Diga, PV. 6 times divididos por 6 pontos. Mas olha a coincidência. O Palmeiras liderou da 15ª à 33ª rodada. Na 33ª rodada, na 34ª rodada, o líder mudou. Como dessa vez. E o líder passou a ser o último campeão. No caso, São Paulo, em 2009, o Palmeiras neste ano. Nos dois casos, o Flamengo estava em terceiro lugar, 2 pontos atrás. A diferença é que o sexto colocado estava 6 pontos atrás e dessa vez está 5. Então você tem já 3 coincidências aí, né? 3 coincidências. A liderança, o líder que liderou pela maior parte do torneio perdeu a liderança na rodada 34. O novo líder era o último campeão. E o Flamengo estava em terceiro, 2 pontos atrás. Perfeito. A única diferença nesse momento é que dos 6 times, a diferença é de 6 pontos, naquela ocasião de 2009. E agora, entre os 6 times, a diferença é de 5 pontos. O Palmeiras com 62 e o Galo com 57. Nesse momento, então, 5 pontos. A única diferença mais visível, assim, que a gente olha. E lembrando que a gente tem aqui candidatos repetidos, né? Palmeiras, Flamengo e o Galo. Os que mudam são São Paulo, Cruzeiro e Inter. Aqui no caso de hoje temos o Red Bull Bragantino, o Grêmio e também a equipe do Botafogo. Aí a gente chega, como é que terminou? Isso aqui é como está agora, espelhando nesse momento, 34ª rodada. E como terminou o campeonato de 2009? Olha só, gravem bem como é que está a pontuação. Atenção, transição em 3, 2, 1. Chegamos a ela. Terminou assim, o Flamengo com 67, o Inter com 65, o São Paulo, que naquela altura era o líder, com 59, ficou em terceiro. Vou falar qual que era a posição na 34ª e como terminou, tá? Vamos lá. O Flamengo, que terminou como campeão, ele era o terceiro colocado. O Inter, que terminou como vice, era o sexto. O Inter terminou como vice e era o sexto. Então, para você ver a imprevisibilidade. O São Paulo, que terminou como terceiro, era o líder. São Paulo caiu da liderança para a terceira colocação. O Cruzeiro, que terminou como quarto colocado, era o quinto. Então, subiu uma posição. O Palmeiras, que era o vice-líder, terminou como quinto. E aí a gente teve um intruso aqui no reta final. O Avaí apareceu na questão, deixando o Galo na 7ª colocação. O Galo era o quarto, caiu para a 7ª. Esse foi o panorama. O Galo não fez nenhum ponto nos últimos 4 jogos. É verdade. O Galo ficou estacionado, é verdade. O pessoal de azul tá com uma saudade aí, né? Cruzeiro, Avaí, olhando isso aí, hoje esses caras estão, pô, bons tempos, Brasileirão 2009 e tal. Mas, assim, do ponto de vista do Flamengo, né, o Tite falou ontem, né, que vai buscar todas as referências históricas para turbinar essa reta final e, obviamente, que o Brasileirão de 2009 foi citado e sempre será citado como uma grande recuperação do Flamengo, talvez a maior nos pontos corridos, né, individualmente falando, para o Flamengo. Coloca o Brasileirão de 2009 e a final da Libertadores de 2019 em 2 prateleiras iguais, com a diferença que uma é mata-mata e outra pontos corridos, como as principais viradas do Flamengo. Em 2020 também é interessante, mas como perdeu o último jogo, né, para o São Paulo, ainda precisou chorar no Edenilson, 41 anos, aí, opa, anulou. Mas, assim, do ponto de vista do mérito, vamos dizer, mérito próprio, é difícil falar esse ponto de corrida, mas do mérito próprio de ter ganhado o último ali, da epicidade, acho que supera o de 2020. Então, acho que no ponto de corrida, acho que é a principal virada ou de nada do Flamengo aí. O PVC,
Para você, esse campeonato de agora tá mais emocionante ou tanto quanto o de 2009? Não, esse campeonato está melhor. Esse campeonato está melhor. O jogo de ontem foi uma aula. Foi um dos melhores jogos do campeonato. A gente está falando dos 4-3, que tem emoção do início ao fim. Taticamente, o jogo de ontem foi uma aula de futebol moderno. Então, o campeonato está melhor. Aí eu vejo... vi ontem meu amigo Paulo Calçade falando que a temporada ficou modorrenta na maior parte. Não importa se ficar a maior parte, o campeonato foi bom, o campeonato foi melhor que o outro. E a pontuação vai ficar mais achatada, mas não está mais achatada do que outros. O campeão pode ter 74 pontos e pode terminar com 72. Em 2009 fez 67, foi o mais baixo, mas foi o mais equilibrado. Por isso, o Campeonato Espanhol de 2007 terminou decidido no saldo de gols. O Real Madrid ganhou por 1 gol de saldo do Barcelona e os dois tiveram 76 pontos. Você prefere o campeonato decidido por 1 gol de saldo com 76 pontos ou a Liga dos 100 pontos do Guardiola? Do ponto de vista da emoção do campeonato. O Guardiola era espetacular ver o Barcelona jogar, mas o campeonato era desigual. Então, não dá para ter tudo na vida. Você tem um campeonato tecnicamente melhor do que aquele, mais achatado do que aquele, então por isso mais emocionante. Eram 6 pontos de distância, hoje são 5. Então esse aqui é mais emocionante, mas sobretudo, este é melhor. Melhor e mais emocionante, na opinião do PVC, o de 2023 em relação ao de 2009. Para mostrar mais uma vez a tabela para vocês, e aí vou fazer a pergunta da nossa enquete para os dois que estão conosco aqui, o PVC e o Igor Siqueira. Quem vai ser o líder do Campeonato Brasileiro após a 35ª rodada da competição, ou seja, a próxima? No final de semana, o Palmeiras visita o Fortaleza, no Castelão. O Botafogo recebe o Santos no Newton Santos. O Flamengo visita o América já rebaixado, com o público rubro-negro, o contexto de torcida que certamente vai encher o estádio. E o Grêmio visita o Galo fora, o Galo que ainda é um dos concorrentes, embora seja o que tem menos pontuação. Quem vai ser o líder após o final da próxima rodada? Igor Siqueira. Eu vou ser coerente com o meu palpite, né? Como eu falei que eu acho que o Palmeiras vai fazer os 12, então vai ser o Palmeiras o líder após a 35ª rodada. Embora a galera vai continuar ali no pescocinho do Palmeiras perturbando. Talvez, não sei se o Botafogo vai conseguir, né? Mas, enfim, vai ter gente perto, mas eu acho que o Palmeiras continua na liderança depois da próxima rodada. PVC, quem vai ser o líder da próxima rodada do Campeonato Brasileiro? O Palmeiras pelo saldo de gols. Você acha que vai ficar empatado? O Palmeiras vai empatar com o Fortaleza. Tá. O Botafogo vai empatar com o Santos. O Flamengo vai ganhar do América. O Grêmio vai perder do Atlético. E o Bragantino vai ganhar do Internacional. Então, calma, que é muita informação para minha mente. Vai lá, como fica? Palmeiras 63, com 18 vitórias. Flamengo 63, com 18 vitórias. Botafogo 62. Bragantino 62. Grêmio 59 e Atlético 60. O PVC quer emoção. Requinte de todo mundo aí nesse campeonato. Para chegar ali, acho que o PVC está querendo alguém campeão no saldo de gols aí, de repente. Não, eu não estou querendo nada. O Flamengo pode empatar com o Atlético depois. Agora, a possibilidade existe. Aliás, existiu em 2009 a possibilidade. É o que eu estou dizendo. Aos 23 minutos do segundo tempo de Flamengo 2, Grêmio 1, estava Flamengo 1, Grêmio 1, e o Internacional ganhava do Santo André, e o Internacional, naquele momento, 23 do segundo tempo, que era aproximadamente 17 horas e 25 minutos, o Flamengo, o Internacional era campeão pelo número de vitórias, naquele momento. Aí o Flamengo fez o gol do Ronaldo Angelini aos 24 do segundo tempo e foi campeão com 2 pontos de vantagem. O Campeonato Brasileiro vai proporcionar um teste para cardíaco para metade do país, né? Nesse contexto aí. E, enfim, fortes emoções podem esperar até o final. Nesse momento, para a nossa enquete, a maioria acha que o Flamengo vai ser o líder da próxima rodada, mais de 50% dos votos, depois o Palmeiras com mais de 30%, Botafogo com um pouco mais de 10% e o Grêmio na rabeira aqui com 3% das possibilidades. Para o Grêmio ser o líder, ele tem que contar com o tropeço dos 3 que estão à frente dele. Então, claro que é uma combinação mais improvável, embora seja possível. E acho que muita gente já está contando com mais 3 aqui para o Flamengo diante do América. Aí a questão é ver quais serão os resultados do Palmeiras e do Botafogo. Se eles vão conseguir fazer mais do que além de um empate, se vencerem, aí sim
permanece ali na parte de cima. Estamos quase com 500 likes, vocês estão nos atendendo na nossa meta inicial aqui, muito obrigado. Continue deixando o seu like, se inscrevendo no canal do UOL Sport, porque isso faz a diferença para o nosso trabalho impactar mais gente. Vocês favorecem e colaboram. Muitos comentários aqui no chat, o Vitor está lembrando de 2009, sobre possíveis resultados de, entre aspas, entregadas. O Nino Moraes está falando sobre também esse tipo de situação que pode acontecer em reta final de Campeonato Brasileiro. O Tony Silva está achando que o Palmeiras vai começar a derrocada, já está dando aquela secada. Agora é o momento que todo mundo vai olhar o jogo de todos os adversários, com aquela lupa, mas ainda mais com um zoom maior, porque todo mundo tem interesse direta ou indiretamente nos resultados dos seus concorrentes. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo importante porque vamos trazer o provável Flamengo para pegar o América Mineiro nesse domingo, jogo 6h30 da noite, lá em Uberlândia, e os jogadores do Flamengo foram recebidos com uma bonita festa lá em Uberlândia, embora o Flamengo seja visitante, mas vai se sentir em casa, a verdade é essa, porque certamente o estádio estará tomado por rubro-negros e a gente vai trazer o provável time do Flamengo. Tem também declaração de Marcos Braz no embarque para Uberlândia. Tem novidade na lista de relacionados, muita coisa para a gente falar no vídeo de agora. A gente fez uma proposta para o Gabigol. Repito o que eu disse ontem, o Gabigol, mesmo que receba a proposta do Corinthians, ele não quer deixar o Flamengo nesse momento, ele quer continuar no Flamengo, quer inclusive renovar o seu contrato. Eu também, no lugar dele, iria querer, ganhando bem, em dia, disputando o título, tendo visibilidade e ainda tendo a oportunidade, a chance de ser cantor nas horas vagas. Em qual outro clube do Brasil que ele ia poder fazer isso? É só no Flamengo, né? Ou vocês acham que no Palmeiras, por exemplo, o Abel Ferreira ia permitir isso? É claro que não. Dito isso, galera, o Gabigol continua no Flamengo em 2024, ele não vai para o Corinthians, ele não vai para o Palmeiras. A única dúvida é, vai renovar? Se renovar, vai ser por mais quanto tempo? Então, essas são as dúvidas. Não é se ele vai deixar o Flamengo. Isso aí não é dúvida, eu tenho certeza. Eu cravo aqui para vocês que o Gabigol fica no Flamengo em 2024 e não vai para nenhum outro clube do futebol brasileiro. No futebol brasileiro, ele fica no Flamengo. Beleza? Vamos começar aqui com as nossas informações. É o seguinte, no embarque nesse sábado, lá para Uberlândia, local do jogo do Flamengo contra o América Mineiro, nesse domingo, 6h30 da noite, Marcos Braz conversou com a imprensa rapidamente. Ele disse o seguinte, abre aspas, a gente não tem mais nenhuma margem de manobra mais. A gente perdeu todas as margens de manobra. A gente tem que entender isso. Mas agora não tem mais erro. O Flamengo tem que ir jogo por jogo, ganhando, e ver o que vai acontecer nos outros jogos. Fecha aspas. Quando ele diz que não tem mais margem de manobra, é margem de erro, tá, galera? Ele está querendo dizer margem de erro. De fato, não tem mais margem de erro. O Flamengo não pode mais errar. O Flamengo tem 4 jogos importantes pela frente, são 4 finais. A verdade é essa. Pega o América Mineiro fora de casa, pega o Atlético Mineiro dentro de casa, o Cuiabá dentro de casa e o São Paulo fora de casa. Para ser bem sincero, se a gente for analisar, a tabela do Botafogo é até fácil. Mas o Botafogo, mentalmente falando, para mim, está fora da disputa. Eles não têm mais mental forte para conseguir sustentar essa briga pelo título. Para mim, o Palmeiras é o favorito. Primeiro, porque só depende dele para ser campeão. E segundo, que a tabela do Palmeiras também é extremamente fácil. O jogo mais difícil para mim, para o Palmeiras nesse caso, é nesse domingo contra o Fortaleza. Aí depois pega o América Mineiro, depois pega o Fluminense, que certamente já vai estar pensando em Mundial. E se o Flamengo estiver disputando o título com o Palmeiras, alguém acha que o Fluminense vai fazer um jogaço para poder ganhar no Palmeiras? Eu duvido. E aí o Palmeiras encerra o Campeonato Brasileiro jogando contra o Cruzeiro. Então eu vejo a tabela do Palmeiras mais fácil. Mas vamos ver. O Flamengo tem chance. O próprio Rodolfo Landim disse que acredita também no embarque para Uberlândia. O jornalista Wesley Ramon abordou o presidente Rodolfo Landim. Ele disse que sempre, se referindo, quando questionado se ele acreditava no título, ele falou sempre. Então, assim, o discurso mudou. A verdade é essa. Agora está todo mundo vendo que há possibilidade, sim, do Flamengo ser campeão. Vai ser campeão? Não sei. Acho difícil, mas tem que brigar até o final, sim. Porque o Flamengo está numa crescente, o Botafogo está numa decrescente e o Palmeiras, na minha opinião, também está numa crescente.
Além de tudo, tem um bom treinador, que já conhece o elenco há muito tempo, e tem também uma tabela extremamente fácil. Mas o Flamengo encerrou a preparação. E o Marcos Braz, ele também foi questionado sobre o De La Cruz e ele não quis falar sobre isso. Por quê? Porque as negociações estão em andamento. Se não tivesse negociação nenhuma, fosse apenas um interesse comum, normal do Flamengo, ele iria falar, não é momento. Ele não quis falar porque as negociações estão em andamento, estão avançando dia após dia. Essa é a informação que eu tenho. E o Flamengo encerrou a preparação para pegar o América Mineiro. O Tite esboçou a equipe titular na atividade desse sábado, com Rossi no gol, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio de campo sendo formado por Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Cebolinha fazendo o ataque de um lado, Luiz Araújo fazendo o ataque do outro e o Pedro centralizado. Lembrando que o Gabigol suspenso no último duelo está de volta, fica à disposição para o segundo tempo. A grande novidade na lista de relacionados é o retorno do volante Alan, que passou por um problema grave no pé, está recuperado, está relacionado. O Davi Luiz, por outro lado, não foi relacionado, não conseguiu ser relacionado. Um jogador que também se recuperou de uma lesão grave recentemente, uma torção no tornozelo. Então, essa é a boa notícia. Ele tem o Alan à disposição. O departamento médico do Flamengo está zerado. Hoje o Davi Luiz não está no departamento médico. Ele está fazendo trabalho de transição, campo e bola. É isso. Não está mais no DM. Hoje o Flamengo não tem mais nenhum jogador no DM. E eu não sei porquê, mas muita gente me mandou mensagem me questionando se o Wesley seria o lateral direito. A informação que eu tenho é que Mateuzinho será o jogador titular da posição. Talvez esse questionamento tenha sido por conta da última partida. De fato, o Mateuzinho fez uma partida bem fraca. Tanto é que ele foi substituído. O Wesley entrou e tal. Mas o Mateuzinho será mantido pelo que esboçou o técnico Tite. E assim, galera, precisamos ressaltar o bom trabalho do Tite. Ele chegou, botou o dedo dele, identificou alguns problemas na equipe, problema físico, problema específicos com alguns jogadores. Vou dar um exemplo aqui. Everton Ribeiro está sendo muito pouco utilizado. O Bruno Henrique não estava com a mesma intensidade, ele tirou o Bruno Henrique e o Everton Cebolinha tem se destacado e muito com a camisa do Flamengo. Na última partida contra o Red Bull Bragantino, eu classifiquei o Everton Cebolinha como o melhor jogador em campo. Não fez gol, é bem verdade, não deu passe, é bem verdade, mas como ele foi importante em campo. A noção tática dele com o técnico Tite mudou. Ele ajudando na marcação, ajudando no ataque. Então, tem sido um jogador extremamente importante. Então, acho que o Tite está fazendo um bom trabalho. Estou otimista para esse restante de temporada, mas muito mais otimista para o que está vindo aí para 2024. A verdade é essa. O Flamengo hoje tem um treinador. Tanto é que a gente já sabe o time titular do Flamengo. A gente sabe. Com o São Paulo foram 40 escalações diferentes. Galera, isso nunca vai dar certo em lugar nenhum. Não é só no Flamengo, não. Não vai dar certo. Como o time vai ter entrosamento? Como os jogadores vão ficar 100% motivados para jogar as partidas? É impossível isso acontecer. O São Paulo errou. O Tite identificou, ajustou, acertou. E hoje o time está jogando muito melhor do que anteriormente. A verdade é essa. Claro, pode melhorar? Óbvio que pode. Mas a gente já viu um Arrascaeta completando 90 minutos em campo. A gente vê um Gerson mais intenso. A gente vê um Luiz Araújo correndo muito mais. A gente vê o Pedro com muita mobilidade, algo que não estava acontecendo nos tempos de São Paulo. A gente vê o Ayrton Lucas retomando aquele bom futebol dele, dos tempos ainda de Vitor Pereira, quando ele se destacou. Então é para você, torcedor, ficar otimista para o fim de 2023, para esses 4 jogos que faltam, mas ficar mais otimista ainda para 2024, porque eu tenho certeza que será um ano muito bom para o Flamengo. Beleza, galera? Tamo junto, forte abraço e fui!